Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou gravando uma série de vídeos em que eu estou fazendo uma reavaliação dos filmes que são, assim, digamos assim, os embriões do universo cinematográfico da Marvel. O universo cinematográfico da Marvel mesmo começa em 2008 com o Homem de Ferro, todo mundo sabe isso. Porém, antes foram feitos alguns ensaios, alguns balões de ensaios para o que depois daria muito certo, absolutamente perfeito, em Homem de Ferro, tá? E eu já fiz um resgate bem longo aqui, uns 4, 5 vídeos eu gravei, falando do Demolidor de 2003, tentando resgatar a história daquele filme que foi muito injustiçado na época, mas que isso é papo para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero falar de outra série de filmes que surgiu mais ou menos na mesma época, no início dos anos 2000 até mais ou menos 2004, 2005, mais ou menos, que já tem 20 anos, né? E que também é um embrião do que depois influenciaria o Homem de Ferro. Eu estou falando de X-Men. X-Men, basicamente dirigida pelo Bryan Singer, né? Que começa no primeiríssimo filme lá, que eu não vou lembrar a data dele agora aqui, porque eu não tenho ele na minha coleção. Foi o filme corajoso dentro do que o Bryan Singer, que foi permitido ao Bryan Singer fazer, tá? Acontece que, apesar do filme ser bem resolvidinho, ser razoavelmente bem feito, ele incorreu em alguns problemas que eu nunca consegui superar. Para mim sempre foi difícil aceitar, principalmente de cara, o casting, a escolha do elenco, tá? Por quê? Enquanto que os personagens masculinos foram quase todos muito bem escolhidos, eu não tenho muito o que dizer dos personagens masculinos, do Cíclope, do Wolverine, todo o Professor Xavier, mais ou menos todos muito bem escolhidos, o elenco feminino ficou muito a desejar, tá? A verdade é a seguinte, a Famke Janssen, que faz o personagem super importante, né, que é o triângulo amoroso daquela história toda, era uma atriz boa, uma boa atriz, uma atriz muito bonita, só que ela já tinha passado da faixa etária para fazer o par romântico com o Cíclope, que o ator era muito mais novo do que ela. E ficou muito claro isso, ficou muito natural isso. Apesar dela ser bonita e tal, ela não combinou com o personagem. E eu também não acho ela uma grande atriz, eu acho ela apenas uma atriz razoável, tá? Ela é uma modelo que evoluiu para atriz e que nunca conseguiu deixar de ser uma modelo, né? Muito bem. Além disso, a personagem feita pela Halle Berry, né? Que é a Storm, a Tempestade, também é uma atriz até também legalzinha, bacana, tal, não sei o quê. Apesar que ela tem 2 problemas graves no currículo dela. Teve essa Tempestade, depois teve a Mulher Gato, que ela também fez, que esse sim é um filme horroroso, um filme muito, muito ruim mesmo. E ela também estava lá, né, coitada. Mas o fato é que a Halle Berry é uma negra bonita, sem dúvida nenhuma, mas ela não tem a estatura, ela não tem aquela presença que a gente vê nos quadrinhos da Storm, da Tempestade. A Tempestade, ela é uma rainha africana, gente. Ela é uma mulher grande. Ela é descrita na história de quadrinhos sempre como uma mulher muito grande. Uma mulher que impressiona, que causa um grande impacto em qualquer lugar que ela chega, aqueles cabelos, né, brancos maravilhosos. E eles não conseguiram dar o tom certo. Primeiro, por causa da estatura da Halle Berry, que é uma atriz pequenininha. E segundo, porque aquele cabelo não ficou legal, não funcionou, não deu certo mesmo. E também alguns efeitos especiais ali também não ficaram muito legais. Porém, esse não é um problema que eu considere no filme. O que eu considero um problema no filme é que a história é um pouco simplesinha, é um pouco basicona e que o casting não foi bem feito. Quando nós vamos para o X-Men 2, esse sim é o filme que o Bryan Singer queria ter feito em X-Men 1. Um filme mais corajoso, um filme com um enredo muito mais interessante, com uma narrativa muito mais dinâmica, né, que inverte determinados momentos históricos, né? Ele vai adiante, depois ele explica alguma coisa e tal. E o próprio Hugh Jackman também ganhou muito mais segurança no papel, foi muito mais, a presença dele é muito mais forte e tal. X-Men 2 eu considero infinitamente melhor do que X-Men 1. Na minha opinião, é o grande filme dessa fase.
X-Men 3, gente, aí simplesmente a coisa desaba, vira um grande desastre, porque X-Men 2 tinha feito muito sucesso e eles acreditaram que X-Men 3 ia funcionar de qualquer maneira, porque já tinha ganho público. Não é verdade. X-Men 3 pega um plot de história que é até muito bom, que é a fase do Chris Claremont e do John Byrne, mas não resolve bem, as interpretações ficam fracas e o filme é ruim mesmo, eu não gosto. X-Men 1 eu diria que é uma nota 8, esse aqui é uma nota 10, sem dúvida nenhuma, mas X-Men 3 é no máximo 5 e assim mesmo, com muito boa vontade, porque permanecem os erros do X-Men 1, não tem aquela narrativa bem amarrada, bem feita do X-Men 2 e fica um filme, sabe, mal cortado, mal recortado, uma história picotada que não fecha bem, que não vai a lugar nenhum. Só serviu mesmo para promover o Hugh Jackman, que já era um Wolverine natural, né? A gente costuma dizer que o Robert Downey Jr. nasceu para fazer o Homem de Ferro. Eu acho bem provável mesmo, porque o carisma, o estilo, o jeitão do Robert Downey Jr. encaixou incrivelmente bem no Tony Stark, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que lembrar que antes dele, o Hugh Jackman era um espetacular Wolverine, né, gente? Era o Wolverine dos sonhos de todo mundo, né? Eu acho que sim. O único problema é que o Jackman é um pouco mais alto, né? O Wolverine, ao contrário da Tempestade, que devia ser um mulherão gigantesca, uma negra alta, poderosona, e ficou uma pequenininha, o Jackman era mais alto do que a gente gostaria que ele fosse, que o Wolverine na história quadrinha é um clássico baixinho, né? E ali ele tinha a mesma altura do Cíclope, né? Mas a interpretação que o Jackman conseguiu botar no personagem, a direção conseguiu dizer para ele fazer, realmente superou tudo isso e o Hugh Jackman foi um espetáculo como o Wolverine. Até no filme solo do Wolverine eu considero o trabalho dele muito bom. E eu também gosto do filme solo do Wolverine, tá, gente? Não vou comentar sobre ele porque eu acho que ele não tem a mesma relevância, né, nesse contexto que eu estou analisando dos embriões do universo cinematográfico da Marvel. Mas com certeza foi uma influência muito forte, tá? Então, da mesma maneira que eu fiz uma análise de Demolidor, que eu fiz uns 4 vídeos, porque eu achei que o Demolidor tinha que ser mais esmiuçado, nesse vídeo aqui eu quis falar um pouquinho para vocês sobre o embrião que também foi X-Men, sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei, não gostei, faz parte da brincadeira, se inscreva no canal e o mais importante de tudo, deixa o seu hype. O hype agora é o que manda nos canais para impulsionar o canal. Então, por favor, use o seu hype agora com a gente aqui, tá bom? Até a próxima.